Graça e paz, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração. Graça e paz também aqui para os nossos irmãos no presencial da IAP do Parque. Amigo incomparável, Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 13, em nome de Jesus. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por esse momento. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Pai, a gente correu, a gente se esforçou, a gente tentou, cada um daqueles que estão trabalhando nos bastidores, na música, na palavra, na decoração, cada um tentou fazer o seu melhor. E a gente, no Teu nome, Pai, a gente oferta este dia a Ti, esse dia santo, esse dia que Tu separaste lá na criação. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que essa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando, os que estão aqui no presencial, eu Te peço que milagres aconteçam, Senhor, que respostas venham, que venha refrigério, que venha alegria, porque nós temos um amigo incomparável, um amigo que a gente não tem palavras para definir, que és Tu, Senhor. Em nome de Jesus, tem compaixão, fala conosco, nos ajuda. Em Teu nome eu oro, amém. Todos podem se assentar. Lucas Radaeli, ele não enxerga. Ele é cego. Lucas Radaeli, ele assistiu o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Foi uma partida contra a Suíça. E como é que ele assistiu, se ele é cego? Ele assistiu pelo rádio. O rádio, você sabe que não tem imagem. Se você ouve pelo rádio uma partida de futebol, parece outra partida comparada com a da televisão. Os locutores são diferentes. O locutor da televisão, ele tem o benefício da imagem. O locutor do rádio, ele tem que ficar detalhando cada gesto dos jogadores, dos atletas, para que quem está ouvindo entenda o que está acontecendo. Portanto, Lucas Radaeli, ele queria muito acompanhar, e ele assiste, ouve pelo rádio. Alguns amigos dele falaram assim, bom, a gente vai assistir junto com ele. Ele não vai ficar sozinho nessa. E foram os amigos. Qual o problema? Para não confundir ele, eles deixaram a televisão no mudo, sem som nenhum, só com a imagem. E o radinho ligado. O problema é que existia um delay do rádio para a TV. O que é um delay? É o que nós estamos enfrentando hoje aqui na IAP do Parque. É um atraso. É um atraso no sinal. Portanto, quando tinha o lance, escanteio na televisão, no rádio, naquele dia, estava demorando 30 segundos para acontecer o pênalti no rádio. Esse era o delay. Você vai falar, mas 30 segundos é rápido, é pouco. Não é. Se eu parar 30 segundos de falar, em casa e aqui no presencial, as pessoas já vão começar a julgar. Pastor Ed está perdido. Ele não sabe o que vai falar. O Éder, esse moço que cantou tão bonito aqui, se ele por 30 segundos der uma paradinha, a gente vai falar, ih. Porque 30 segundos, para quem está acompanhando, é uma eternidade, é muita coisa. É muito tempo. Aí o que aconteceu? Eles estão lá, os amigos e o Lucas Radaeli acompanhando a partida contra a Suíça, não sei quem lembra. Até que sai o primeiro gol. Foi um golaço do Felipe Coutinho. Ele pega no bico da grande área e ele bate, a bola vai no ângulo, bate na trave e entra. Um gol daqueles que o Galvão Bueno ele quase perde a voz de tanta vibração.
E quem acompanhou a Copa da Rússia deve lembrar desse gol. Quem lembra? Ó, tá vendo? Todo o pessoal do grupo de oração lembrou. Amém? Aí sai o gol. E todos vibram. E aí o Lucas Radaelli, ele escreveu um texto. E o texto dele foi assim: eu me emocionei quando saiu o gol do Brasil contra a Suíça. E a minha emoção maior foi que eu sabia que tinha um delay. E os meus amigos ficaram em silêncio esperando o gol sair no rádio. Quando saiu no rádio, todo mundo vibrou e gritou. Isso que é amigo. Ele terminou dessa forma o texto dele. Eu não sei quantos aqui acompanham partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas é difícil sair um gol e você falar, vou me controlar por 30 segundos para me emocionar depois. Tem que ser muito amigo. O que aconteceu ali é o que a gente chama de empatia. A empatia, ela acontece em 3 níveis. O primeiro nível é a empatia cognitiva. É aquele momento quando você se preocupa com a dor do outro. Como é que é isso? Algum amigo do Lucas se preocupou. Ele pensou assim, poxa, o Lucas não enxerga. E vai começar a Copa do Mundo. Eu fico triste pelo Lucas. Ponto. Isso é uma empatia cognitiva, que a gente tem ela. Tipo, tem muita gente passando frio nas ruas em Campinas. Muita gente pensa nisso. Isso é uma empatia cognitiva. O segundo nível da empatia é a empatia emocional. É quando você compartilha o sofrimento e a dor do outro. Então, aquele amigo do Lucas, que teve a empatia cognitiva, ele passa de se preocupar e agora ele vai compartilhar. Como? Ele começa a ligar para os amigos. Cara, o Lucas é cego, o Lucas não enxerga. Poxa, vai ser difícil para ele. Vamos orar todo dia, 3 da manhã, pelo Lucas, para que de alguma forma ele se sinta confortado pelo Espírito Santo e tal. Essa é a empatia emocional. Você até chora. Esses amigos no telefone podem ter chorado. Puxa vida, que situação do Lucas. Você pode até chorar por pessoas que você tem empatia pela dor que ela está enfrentando. Eu conheço gente que quando ouve uma notícia terrível no Cidade Alerta, e vamos combinar que todo dia tem notícia terrível no Cidade Alerta, as pessoas choram. É uma empatia emocional. Mas a gente chega no último estágio da empatia, que é a empatia compassiva. É a empatia quando você está disposto a ajudar. Você arregaça as mangas e você vai ajudar. Foi isso que aquele grupo de amigos fizeram pelo Lucas. Eles arregaçaram as mangas e falaram, não, peraí. A gente só vai ficar sentindo, a gente só vai ficar compartilhando entre nós. Não, nós vamos assistir a Copa do Mundo com o Lucas. E vai ser o som do rádio, porque é o que ele entende. A gente elimina o som da TV. E moçada, ninguém vibra se sair gol. A gente tem que esperar sair o gol no rádio para vibrar com ele. Essa é a empatia compassiva. Jesus, ele é um amigo incomparável, porque Jesus, ele tem os 3 níveis de empatia e ele tem um super nível que ninguém mais tem. Jesus, ele tem a empatia sacrificial. O texto diz que ninguém tem um amor maior do que dar a vida pelos amigos. E Jesus, quando ele fala isso, ele está muito próximo da sua crucificação. Então, Jesus, ele não apenas fala, ele não teoriza, ele tem prática.
Ele sabe o que vai acontecer. Então ele dá essa dica. E esse amigo incomparável, esse tipo de empatia, ele começa a explicar todo esse processo no versículo 12. Eu li o 13 para você. Esse capítulo 15 do Evangelho de João, do capítulo 12 do versículo 12 até o 17, é o bloco onde o evangelista fala sobre o amigo incomparável. No versículo 12, ele começa da seguinte forma, Jesus falando: Este é meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando o ser humano está nos seus últimos momentos, é a hora que o ser humano ele vai falar as coisas mais relevantes, mais importantes, mais fundamentais para ele e para as pessoas que ele ama. Todos nós gostaríamos de ter aquele momento, aquela oportunidade da despedida. Sábado passado, domingo passado, final de semana passado, nós estávamos numa ilha. Não é, João? Inesquecível. E a Silvinha, que hoje ela não está aqui no templo, ela estava lá também. E a gente ficou um tempo batendo papo. E no nosso papo surgiu quem? Irmã Hilda, mãe da Silvinha. Saudosa irmã Hilda, já faleceu. E nós lembramos de um detalhe que para mim é simbólico na irmã Hilda e marcou a igreja toda. A irmã Hilda, que eu me lembre do meu tempo aqui na IAP do Parque, que não é pouco, não vou contar. Ela nunca vinha aqui na frente pegar um microfone, nunca. Nunca. A irmã Hilda sentava por ali com a família Oliveira e ali ficava. O testemunho dela era sem palavras. Todo mundo respeitava, admirava e amava. Ela não falava. Mas no último culto, um 31 de dezembro, passagem de ano, a igreja cheia, a irmã Hilda surpreendeu todo mundo. Ela falou, eu quero falar. Ela sai dali, vem, pega o microfone, e o discurso dela de agradecimento pela família, pela vida, pela fé, pela igreja, foi tão lindo. Foi um negócio que tocou a igreja inteira. Um dos filhos está aqui, que é o Eli. Lembra desse dia, Eli? Passou 3 dias, a irmã Hilda faleceu. Todo mundo entendeu que aquele momento que o Espírito Santo preparou para a igreja e para ela, foi a despedida da irmã Hilda. Porque foi um discurso extremamente tocante. Ela nunca tinha falado. Foi algo do céu, foi algo divino para a gente. Então, nos últimos momentos, são aqueles momentos que a gente fala das coisas mais importantes. Jesus ele está muito próximo da crucificação. E ele chama os seus discípulos e ele diz para eles, o meu mandamento é este, vocês precisam se amar. Amem uns aos outros. O que Jesus está dizendo é, amar é urgente. Não dá para você esperar o cenário ideal. Não dá para você esperar a conclusão da faculdade, o casamento tão sonhado, a construção do templo que a gente quer. Não dá para esperar. O amor é agora, o amor é hoje, o amor é para já. Não dá para você ficar discutindo coisas pequenas, colocando na conta coisas pequenas. Um tropeção, uma palavra, sabe, descuidada, que eu posso emitir uma palavra, eu posso pronunciar uma palavra que vai ser mal compreendida por alguém, a pessoa se ofender comigo. E isso, se não for perdoado assim,
sabe, fast food, rápido. Isso cresce. É o que a Bíblia vai chamar de raiz de amargura. Então Jesus ele olha para a sua audiência, para os seus discípulos, porque aqui é um momento íntimo, e ele fala: eu tenho um mandamento para vocês, isso é uma ordem, vocês precisam se amar. Tem gente difícil de amar, e naquele grupo tinha Judas. Tinha Judas naquele grupo. No capítulo 13, 2 capítulos antes, quando Jesus vai proceder com o lava-pés, o texto diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, ele amou os seus e amou-os até o fim. Ele lava os pés daquele que o trairia. Ele dá pão e vinho para aquele que o trairia. E ele sabia que Judas iria trair, mas ele amou. Porque o amor é urgente. Você está com alguma pendência com alguém? Tem alguma briga com alguém? Presta atenção, o amor é urgente. Eu tenho um cliente que é uma família que comanda o negócio. Os pais contraíram a Covid. Os pais foram parar na UTI, os 2 foram entubados. A mãe pegou a Covid primeiro. Na sequência vai o pai. A mãe ficou um tempão lá entubada. E o quadro muito preocupante. E os filhos tocando o negócio e preocupados com os pais. Por conta da ansiedade, da preocupação, por conta do estresse do momento. Tocar o negócio, centenas de funcionários. E os pais na UTI. Os filhos engordaram, os filhos foram, enfim. O pai morreu. O pai não resistiu. E todo mundo achava que o pai sairia porque ele era mais forte. E a mãezinha que os médicos falavam que não resistiria, foi curada, saiu e está em casa. Detalhe, que essa semana um dos filhos me confidenciou. A mãe, ela, uma idade bem avançada, mas ela está sendo difícil para ela processar o luto. Por exemplo, o carro que era do marido está na garagem, não vende, ninguém toca no carro. Ela falou: não, esse carro ninguém vai mexer nele. Qual o problema? Ela disse coisas que marido e mulher falam um para o outro, quando tem uma crise, quando tem um momento de perda de calma, que machucou. Esse meu amigo conta que um dia ele chegou na casa dele, o pai dele, um senhor, um cara que, se você olhar ele nos negócios, é o cara que todo mundo teme e respeita. Mas ele falou que chegou em casa, o pai dele estava feito um adolescente num canto chorando. E ele falou: o que foi? Ah, briguei com a sua mãe. Só que ele morreu. E ela não teve tempo de pedir perdão, de pedir desculpa. Porque na hora do nervosismo a gente fala coisas que não devia. Por isso Jesus está falando: ame uns aos outros. Isso é urgente, isso é desesperador, isso é uma necessidade. E por que Jesus fala isso? Porque não dá para você viver de uma forma digna e de uma forma saudável sem ser amado. Ninguém consegue. Você pode ter uma vida técnica, você pode ter uma vida onde você vai levando aos trancos e aos barrancos. Você pode ter uma vida de aparências, você pode ter uma vida de etiquetas e boa educação, mas você não terá uma vida plena se você não for amado. Todos nós precisamos ser amados. Mas como que eu amo, pastor? Jesus responde no versículo 12. Ele termina dizendo: como eu vos amei. Como é que ele me amou? Ele me amou deixando o seu trono de glória. Ele me amou abrindo mão do domínio de todo o universo, de todas as galáxias, de todas as estrelas, que ele as chama pelo nome, cada uma delas. Ele abandonou a sua imortalidade, todos os seus atributos, e ele se fez homem. E ele veio e pisou nessa terra contaminada.
Ele aceitou viver entre gente que não merecia a presença dele. Ele se humilha a ponto de se tornar um bebê indefeso. Quantas vezes José e Maria tiveram que trocar fraldas de Jesus? Quantas vezes Jesus chorou desesperadamente porque queria uma papinha em Jerusalém? Quantas vezes, na madrugada, Maria acordou e falou: Zezinho, não estou aguentando, estou com sono, embala o menino. Imagina o José levantando e falando: é para já, né? O anjo falou que ele é o Messias. Ai de mim se eu não embalar esse nenê. Se bem que os pais hoje em dia nem têm um Messias em casa, mas trata como um reizinho. Amar como ele amou. Então ele diz: você tem que amar como eu. Ele amou suportando afrontas, aflições, injustiças. E ele continuou amando. Ele continuou dizendo: perdoa esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. É dessa forma. Aí a gente vai para o versículo 14, que o 13 eu já li para você. E ele diz assim: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A amizade verdadeira não elimina deveres. Amizade verdadeira não elimina deveres. Você é meu amigo se fizer o que eu mando. Se você lesse só esse versículo, você diria assim: nossa, quanta arrogância. Que raio de amigo é esse que vai ficar dando ordem em mim? Quem ele pensa que é? Mas quando você lê todo o contexto, cara, obedecer, o amigo incomparável, o amigo que deu a vida por mim, o amigo que deixou a sua glória, o amigo que me ajuda, o amigo que está comigo no deserto, no vale, na prosperidade, na pobreza, o amigo que está comigo em todos os lugares, o amigo que me socorre, que me ajuda, que me livra do mal, que me dá vida. Cara, obedecer esse amigo não é dever, é prazer. Essa é a diferença. Ele é um amigo incomparável. Ele é um amigo incomparável porque as palavras dele vale a pena obedecer. Porque quando ele me dá uma ordem não é para me humilhar. As ordens de Cristo é para me abençoar. As ordens de Cristo é porque ele quer o meu melhor. Porque ele quer o meu bem. Porque ele sabe o caminho que eu devo seguir. Porque ele quer evitar que eu falhe, que eu erre, que eu seja destruído. Então ele me leva por um caminho bom. Caminho bom que eu e você oramos. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, eu queria saber por onde ir. Senhor, que decisão tomar. Ora, se você ora, presta atenção. Tem um ditado que eu acho muito legal. Cuidado com as coisas que você ora, porque elas podem acontecer. Então você pede. Tem um momento que Jesus fala assim: ok, eu vou te dar. Mas ele dá nos termos dele, na forma dele, do jeito dele. Você precisa se submeter. E por que é do jeito dele? Porque ele é caprichoso? Não. Porque ele tem a visão que você não tem, que eu não tenho. Ele olha o panorama completo. Ele sabe o antes, o durante e o depois. Ele sabe o que é melhor. Amém? Por isso ele é um amigo incomparável. Aí a gente chega aqui no versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A amizade verdadeira eleva. A amizade verdadeira eleva. Nessa época, os discípulos dos rabinos eram considerados servos. E servos no sentido de escravos. Jesus, ele é um rabino por excelência. Jesus, ele é o mestre por excelência. E aí ele chega para esses caras e fala assim: vocês agora não serão mais servos. Vocês serão amigos. Jesus, ele quebra um paradigma. Ele quebra toda aquela cultura e ele estabelece um novo status para aqueles homens. E ele explica por quê. Por que ele faz isso? Não é blá, blá, blá.
não é discurso bonitinho. Ele diz porque ele pode fazer isso. Eu tenho compartilhado com vocês as vontades, os segredos do meu Pai. Isso faz toda a diferença. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Isso aqui está falando de intimidade. Está falando de você ter uma vida onde você está muito junto, você compartilha coisas, compartilha detalhes, manias, hábitos e segredos. Isso aqui tem muito a ver, está intimamente ligado com o capítulo 12, o versículo 24 do mesmo evangelho. Na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Amém? Olha só, então ele fala, eu vos chamo amigos. Qual é a ideia do morrer aqui, para dar fruto? É a ideia do eu. O meu eu precisa morrer. E é o meu eu integral. Não é uma partezinha. Percebe? Ralph Emerson, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim, para você ter um amigo, primeiro você precisa ser um amigo. Jesus, ele é um amigo incomparável, porque ele não precisaria de amigos. Ele não precisaria de nenhum de nós, mas ele toma a iniciativa. E ele vem ser amigo. E ele vem morrer por mim. Então agora ele começa a ampliar a rede de relacionamento dele. De amigos. Aí a gente vai aqui para o versículo 16. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Do versículo 1 ao versículo 11, o primeiro trecho desse capítulo, o fruto é o amor. E a ideia do versículo 1 ao versículo 11, ela é conceituada na palavra permaneça. Ou seja, tem a videira verdadeira e para você produzir, você tem que permanecer ligado à videira, senão você não produz. Aqui nesse versículo, o amor, ele é um fruto que agora ele não fica estático, permanecido, mas ele precisa ser amor em ação. Vocês agora vão. E agora vocês vão dar fruto. E eu quero que o fruto que vocês deem permaneça. Qual é a ideia? Você vai, você prega o evangelho. A pessoa aceita Cristo. A ideia é que o fruto seja tão bom, que mesmo quando você for embora, a pessoa permaneça na fé. Muitos aqui já podem ter vivido essa experiência. E é uma experiência assim, gente, do céu, é gratificante. É muito legal você voltar em vários lugares do Brasil e você chega lá e encontra pessoas que vêm falar, pastor, lembra de mim? Não lembro. Pois é, pastor, eu me converti naquele dia. Hoje eu sou diretor na igreja. Hoje eu sou presbítero. Hoje eu sou diácono. Hoje eu sou líder de jovens. É muito legal você ver que a pessoa permaneceu. Então, esse momento aqui é o compartilhar. A amizade verdadeira, ela compartilha. Você recebeu de Cristo e agora você dá para outro. Você não retém, você não segura para você. George Clooney, o ator, em 2013, ele deu um jantar na sua humilde mansão. É irônico, né? Ele deu um jantar. Ele convidou nesse jantar 14 amigos. E esses amigos, ele diz que eles foram fundamentais na carreira dele. Quando ele era um anônimo, estava tentando atingir o estrelato. Esses amigos foram os caras que o ajudaram, o empurraram, o impulsionaram, o encorajaram, o incentivaram quando ele pensava em desistir. E ele reconhecia que ele só era o que ele era e só tinha chegado onde ele tinha chegado por causa daqueles 14 amigos. E ele convida os 14 amigos para um jantar. 2013.
Aí no jantar ele levanta e faz um discurso emocionado, todo mundo chora, naquela mesa farta, só comida boa. Eu não estava lá, mas imagino que sim. E aí ele distribui para cada um uma maleta. E cada maleta continha $1 milhão. Eu preciso de amigo assim. Eu estou precisando de um amigo desse. Tenho orado pelos meus amigos, viu, gente? Prosperou aí? A maleta. $1 milhão. Como é que a gente sabe disso? No dia, ele falou, por favor, eu não quero que se divulgue isso. Isso ficou mantido em segredo por 5 anos. E em 2017, final de 2017, um amigo, sempre vai ter um. Sempre. Um dos 14 não aguentou. De tanto o pessoal perguntar, nossa, você ficou rico, prosperou, o que aconteceu? Aí ele soltou que o George Clooney, em 2013, num jantar, deu $1 milhão para cada amigo. Ah, imagina, os sites de fofoca e, né? Tanto é que eu já sei. Eu nem sou brother dele, já sei. Independente do tamanho do valor. Cara, isso é compartilhar. A amizade verdadeira compartilha. Ela é generosa, ela divide. Com quem? Com os amigos. Jesus tinha o grupo de amigos mais chegados dele. Ok, eu não posso compartilhar $1 milhão com cada um que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Mas eu acho que todos nós temos alguma coisa, por mais simples que seja, que é possível compartilhar com amigos. Amigos verdadeiros. E aí a gente chega no final do trecho, que é o versículo 17. Estas coisas vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Amizade verdadeira prepara. Aqui Jesus está repetindo o que ele disse no versículo 12. Por que esse bloco é importante? Por que ele é o amigo incomparável? Porque o amigo incomparável é profético. O amigo incomparável, ele sabe quando a batata vai assar, quando as coisas vão piorar, o que as coisas vão virar na nossa história. Então, o preparo aqui é que Jesus está equipando os discípulos com a única arma que eles precisavam, a arma do amor. Vocês precisam de muito amor. E por que Jesus está com essa preocupação? Por que isso é urgente? Porque do versículo 18 para frente, a palavra amor some do capítulo 15 do Evangelho de João. Do versículo 18 para frente, eu vou ler só o 18 para você, ó. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Somente no primeiro versículo do próximo bloco, por 3 vezes aparece a palavra ódio. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês precisam amar uns aos outros, vocês dependem de que o outro ame o outro, porque o mundo não vai amar vocês. Vocês serão odiados pelo mundo. Jesus, ele não doura a pílula. Jesus, ele não deixa a coisa bonitinha, cheia de frufru, coraçãozinho. Não. Jesus, ele manda real. O amor dele é sacrificial e é verdadeiro e é profundo e é bíblico. Não tem nada a ver com o amor que se prega hoje em dia nas paradas desse mundo, das mídias sociais, não. O amor dele é um amor sacrificial, verdadeiro, e é o amor que te alimenta e que te dá vida eterna. Mas ele está dizendo, o versículo 17 é o que a gente chama de versículo transicional, porque ele está transitando da realidade do amigo incomparável para a realidade do ódio do mundo. A gente vive num contexto de ódio. A palavra ódio aparece demais todo dia na mídia. Agora vamos lá. O ódio muda alguém? O ódio tem o poder de mudar alguém?
A pessoa que odeia, ela é mudada para pior. Mas o alvo odiado não muda. Se você com muito ódio, você está com muito ódio, e você fala assim, eu vou chutar essa parede de concreto. Deixa eu te dizer, você se machuca, a parede se mantém intacta. Porque o ódio é seu. O ódio só tem o poder de contaminar quem tem ódio. No máximo você vai pensar assim, caramba, aquela pessoa me odeia tanto, por quê? O que eu fiz para ela? Vai te incomodar? Vai. Mas você vai esquecer. Mas a pessoa que odeia, ela adoece. Ela fica neurótica. Porque ela quer o seu mal. Essa é a sociedade que a gente vive. E o amor que Jesus equipou os discípulos, deixa eu te dizer, há 2000 anos atrás, Jesus estabelece a igreja dele com 12 homens improváveis, pescadores, pobres, iletrados, gente que o mundo não dava nada. Ele olhou para os caras e falou, segue-me, vem. E os caras foram. No meio do grupo tinha um traidor, sim, tinha. E Jesus amou aquele cara. Quando não deu mais, aquele cara saiu por vontade dele. Eu não sei se Judas fez o que muita gente faz hoje. Porque muita gente hoje abandona igrejas e fala assim, não dava para ir lá porque olharam torto para mim. Porque não gostaram do meu sobretudo vermelho. Não gostaram do meu corte de cabelo, da minha barba. Então eu deixei a igreja. Ninguém fala comigo lá. Então a pessoa, ela já sente a vontade de sair, mas ela precisa achar culpados. Culpados. Eu vi uma tirinha ontem, sensacional. A Mônica chega para o Cebolinha com um cartaz, onde ela está com um dentão desse tamanho, ó. E ela chega para o Cebolinha e fala assim, Cebolinha, foi você que fez isso? Ele, não. Cebolinha, ele, sim. Aí ela fala, como assim não e sim? Ele falou, não fui eu. Foi o Maulício de Souza. Mas ele diz na historinha que fui eu. Mas foi ele. Vocês estão entendendo? Então, olha só. A gente precisa abraçar a nossa fé, a gente precisa amar, a gente precisa entender esses processos que a gente está vivendo. São processos doídos. E aí, com 12 caras, Jesus começa simplesmente dando um mandamento, vocês precisam se amar. E quando você ama pelo Evangelho, você é capaz de obedecer, você é capaz de guardar os 10 mandamentos, você é capaz de honrar o rei, você é capaz de seguir as doutrinas do rei, porque você ama. É o que ele diz no 14. Se você me ama, você me obedece. Não é o que ele diz? Então, com pregação, com o Evangelho, com a arma do amor, a igreja, deixa eu te contar, em 2000 anos, a igreja não parou de crescer. Aquilo que Jesus disse para Pedro, Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo que te revelou. Pedro, sobre esta pedra, e aí Jesus vira para ele, que tem gente que acha que é Pedro, não é ele. Sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você pega a história da igreja cristã nesses 2000 anos, todos os séculos, todas as décadas, tem gente tentando destruir a igreja. Tem gente falando que vai acabar com o cristianismo. Toda essa gente, imperadores, artistas, celebridades, influenciadores, todos os inimigos da igreja, todos estão debaixo de 7 palmos de terra e a igreja segue crescendo, triunfante, Jesus vivo, vitorioso e vem voltando para buscar a sua igreja. Nada e ninguém destruirá a igreja do nosso amigo incomparável.
E qual é a nossa arma? É a arma do amor. É somente a arma do amor. Eu estou num grupo aqui que se eu perguntar, alguém aí está armado? Tem alguém aí armado, gente? Não. Não tem. Por que não tem? Não tem. E eu não estou entrando no mérito de armamento e desarmamento. A arma ela é necessária em situações e para pessoas capazes, ok, nós não vamos entrar nessa. Mas o detalhe é o seguinte, eu creio no que diz ali o profeta Zacarias, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus continuará triunfando e a igreja militante será triunfante no último dia da história. Então te prepara, porque os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, a perseguição ela só vai aumentar. Ela não vai ser apenas cultural, ela também será literal para cada um de nós. Mas a Bíblia diz que naquele tempo se levantará Miguel em favor do seu povo. Se eu fosse contar para vocês histórias de livramentos que já aconteceram comigo, a gente ficaria aqui todo dia com Jesus. E se eu desse oportunidade para vocês, certamente teriam histórias para a gente ouvir. Portanto, ele prepara, ele equipa. Para a gente concluir. Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus diz que se a gente quer entrar no reino, nós temos que ser como crianças. Naquele bloco de 1 a 6 de Mateus 18, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Olha a pergunta. O texto diz que Jesus ele responde dando um sermão de objeto. O que é um sermão de objeto? É quando você pega alguma coisa para exemplificar. As nossas irmãs, elas fazem muito isso. Elas trazem vasinho, chocolatinho, florzinha, para exemplificar. Jesus, naquele momento, ele pega uma criança que estava ali e coloca no meio. E aponta para a criança. E ele fala, olha, se vocês não se converterem, não forem como essa criança, humilde como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque ai daqueles que escandalizam uma criança, que abusam de uma criança, que abusam de um menor, que maltratam um menor. Aí Jesus, você fala assim, caramba, é Jesus que está falando. Ele vira para os caras e fala assim, era melhor você pegar uma pedra pesada, amarrar no teu pescoço e se jogar no mar e morrer afogado. Quem fala isso é o cara que disse para mim e para você que a gente tem que amar uns aos outros, viu? Só que o amor dele é amor raiz. Amém? Não é amor Nutella. É amor raiz. Porque ele está defendendo um fraco, um oprimido, uma criança. Bom, minha esposa, a Regina, a mãe dela conta que quando ela tinha 4 anos de idade, atenção, 4 anos de idade, não tem celular, não tem internet, não tem Orkut, Facebook, não tem nada, não tem e-mail, não tem nada disso. O que tem? Telefone. Quem tem telefone quando a Regina tem 4 anos de idade? Só gente de classe média para cima e é caro. Telefone, naquela época, você comprava ou um terreno ou um telefone, ou um carro ou um telefone. Quem viveu essa época aí? Levanta a mão. Hoje, essa geração Nutella, eu preciso de 2 celulares. Um para WhatsApp, outro não sei para quê, e um para bater foto. E talvez um para telefonar. Muito bem. Telefone hoje é de graça, o pessoal oferece para a gente, todo mundo tem. Mas naquela época, gente, telefone, mas a Regina, ela era de uma família privilegiada, eles tinham telefone. 4 anos, sabe o que a Regina fazia? Ela já sabia naquela época ler números. Ela pegava a lista telefônica, sem a mãe ver, e ela ligava. Quem atendia, ela falava assim, oi, eu sou a Regina, quer ser meu amigo? Você viu, Regina?
Está todo mundo aqui? Oh. Então, olha só. E tinha gente que desligava, tinha gente que via que era uma criança e batia papo com ela. A dona Silvia, minha sogra, conta que teve uma garota que ficou encantada com a criança e começou a ser amiga da Regina. E a Regina ligava para ela, e ela ligava para a Regina com 4 anos. Até que essa moça pediu para falar com a dona Silvia. Nossa, sua filha é um encanto. Qual é o endereço de vocês? Eu queria conhecer. A dona Silvia deu o endereço. Isso é naquela época. Porque hoje em dia, se alguém ligar e ficar muito interessado pela nossa criança, que quiser o nosso endereço, a gente chama a polícia. Mas aí você vai estar armada, né, tal? Olha só, mas naquela época, a garota foi, conheceu a Regina, tomou cafezinho da tarde, levou presente para a Regina. E a Regina ligando, fazendo o seu telemarketing. Oi, eu sou a Regina, quer ser meu amigo? O tempo passou. Os meus filhos nasceram. Nem o Mateus, nem a Mariana puxaram a mãe no sentido de ficar telefonando. Não. O Mateus sempre foi muito mais fácil de fazer amizades, tal. Não sei se vocês já perceberam que o Mateus é bem desinibido. A Mariana jamais, né? E com eles não aconteceu. Mas aí o Mateus teve filhos e nasceu o Theo. Como é que é o Theo? O Theo, você sai com ele num playground, você vai no shopping, onde você estiver. Outro dia eu estava numa sorveteria, eu pisquei. O Mateus sentado aqui, eu com meu sorvete, o Theo com o dele, eu pisquei, o Mateus bocejou, a gente olhou, o Theo estava na mesa do lado assim, com uma menininha já puxando papo. Ele é muito rápido. Por exemplo, outro dia eu estou indo com ele no playground, eu estou passando com ele, ele viu uma criança lá, ele... Oi, eu sou o Theo, quer ser meu amigo? Ele faz isso em qualquer lugar. Na sorveteria do Shopping Guatemi, quando eu falei que eu pisquei, ele já estava ali do lado. Oi, quer ser meu amigo? Eu sou o Theo. Cara, o Theo, a gente acha lindinho, mas a gente cresce. A gente cresce e a gente começa a ter vergonhas que não deveria ter. A gente adquire malícias e maldades que a gente não deveria. A gente deveria se manter com a pureza de uma criança, conforme Jesus, o amigo incomparável, orientou. Ó, vocês querem entrar no reino? Sejam como crianças. Deixa eu te dizer, eu tenho certeza, que Jesus continua no céu. Jesus continua presente entre nós. E eu acho que ele tem uma frase muito pura, muito simples, como de uma criança. Ele continua dizendo para mim e para você, oi, eu sou Jesus, quer ser meu amigo? Não recusa essa oferta. Não recusa essa oferta. Nessa terra, nessa vida, é muito provável que os seus grandes amigos te decepcionem. Porque eles são tão pecadores quanto você. Você só fica sozinho se você quiser ficar. Hoje, nessa celebração, nesse momento, você pode responder no seu coração, sim. Porque ele continua falando, oi, eu sou Jesus, o amigo incomparável. Quer ser meu amigo? Que Deus te abençoe.